Manhã maravilhosa que Deus separou para nós. Fala comigo assim: Deus tem uma palavra para mim. Deus tem uma palavra para você, querido. E a palavra de Deus, quando ela é liberada e ela é recebida por nós e entendida verdadeiramente, ela produz alguns frutos, vamos dizer assim. O que antes fazia sentido passa a não fazer mais. O que antes eu gostava, eu passo a não gostar mais. Esse é o fruto da palavra de Deus na sua e na minha vida. E você falou, já está falado, você vai receber essa palavra e essa palavra vai produzir frutos na sua vida. Amém? Glória a Deus. Queria convidar você a estar abrindo comigo no livro de João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5. A gente vai ler uma sequência de 3 textos bíblicos. Vai estar passando aqui também. Mas talvez, por que eu estou falando versículo? Eu sei que o pessoal vai passar aqui atrás. Mas talvez você tenha vindo com a sua Bíblia hoje. Não é verdade? E a gente fica tão na era digital que a gente não abre a Bíblia física. Nada contra, irmão. Se você tem preferência pelo celular, não tem problema. Mas de repente você trouxe a Bíblia, você gosta de folhear a Bíblia. Eu gosto. Eu gosto de ter a Bíblia para folhear. E eu vou te dar essa oportunidade de fazer isso agora. E o segundo versículo é Salmos, capítulo 1. E o terceiro versículo, Jeremias 17, 7. Eu só queria pedir para os irmãos, para melhorar um pouquinho a luz, para os irmãos que estão com a Bíblia, eles poderem ler com facilidade. Nessa manhã, se eu pudesse intitular a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração para a sua vida, eu intitularia como elementos vitais para o crescimento. Tudo aquilo que tem vida, cresce. Eu tenho um filho de 2 anos e no celular, quando a gente tira as fotos, a gente recebe algumas notificações como era há 1 ano atrás. Cara, como que cresce rápido. Em 1 ano, ele nem andava direito. 1 ano atrás, ele não andava direito. Ele andava meio se escorando. Hoje ele corre. E corre bem. Você tem que ter muito cuidado com ele. Não pode deixar ele avançar. Minha sogra está aqui, ela sabe do que eu estou falando. E vocês conhecem ele também. A maioria conhece, né? Quando solta ele aqui, ele vem, corre para outro, aquela coisa. Ou seja, há crescimento. Tudo que tem vida, cresce. Se a gente nutrir. Então, se eu parar aqui, tudo que tem vida cresce. Opa, calma aí. Tudo que tem vida cresce se for alimentado, se for nutrido, se for cuidado. Nesses textos que a gente vai ler, a gente vai ver como que nós podemos crescer em Deus. Por isso o título da mensagem, Elementos Vitais do Crescimento. E eu venho com uma frase na mente, eu queria compartilhar com você, que o principal é fazer do principal a coisa principal. Tem muito principal na frase, né? Talvez você tenha dado um nó na cabeça. Como assim? O principal, a coisa mais importante, é você fazer do principal a coisa principal. No meio que a gente vive, existem muitas distrações, muitas coisas que te tiram do foco do principal. E sabe o que é o principal, querido? O principal não é você ter sucesso. Porque se você alcançar o sucesso em algum momento, você não vai ter mais principal. Já alcançou o sucesso, você se perdeu no sucesso, no próprio sucesso. O principal é colocar Jesus no centro de tudo. O principal é que o reino de Jesus flua através de você. O principal é que você cresça na palavra de Deus. O principal é colocar Jesus no centro de tudo. João capítulo 15, versículo 5. Vamos começar por esse. Diz assim: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. Porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O próximo texto, Salmos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria.
De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. E o terceiro texto, Jeremias 17, versículo 7, diz assim: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Sabe, irmão, nesses três textos, a gente tem algumas coisas em comum. O primeiro texto é Jesus falando: Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto. O permanecer em mim sugere que em algumas fases da vida a gente pode ser levado a não permanecer nele. Mas se a gente permanecer nele, apesar dos apesares, vamos dizer assim, nós vamos produzir muito fruto, nós vamos crescer. A segunda coisa em comum que esses três textos têm é que a lei do Senhor é a fonte da sua alegria. E a terceira coisa é: confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Isso que eu acabei de ler está no texto. Ou seja, juntando todos eles, se Jesus for o centro da sua e da minha vida, nós vamos crescer nele. Nós vamos frutificar. Jesus, ele precisa ser o principal na sua e na minha vida. Porque a sua tomada de decisão e a minha tomada de decisão vai partir daquilo que é principal para mim. Aquilo que é princípio. Princípio remete a valores que você tem, em que você não toma determinadas decisões se forem contrárias aos seus princípios. E princípio é de onde começa tudo. E tudo começa dele. Então, se a gente coloca Jesus como principal, o primeiro filtro é: está glorificando a Deus? Deus vai ser glorificado nisso? Eu vou envergonhar o nome do Senhor fazendo isso? Eu vou ser um mau testemunho fazendo isso? E é impossível a gente estar verdadeiramente no Senhor e não crescer, e não frutificar. Porque aquilo que te nutre é o Senhor quem vai dar. Como eu falei anteriormente, eu tenho um filho de 2 anos, e a gente tem tomado um cuidado de não apresentar algumas comidas para ele que não são tão nutritivas assim. Aí eu fui no mercado com ele, perto da minha casa um dia, e ele atacou uma maçã, cara. Estava na altura dele, ele atacou e já foi levando na boca, eu já... Não, filho, ele, maçã. Aí a moça que estava cuidando ali, ela falou assim: nossa, que bonitinho, ele gosta de fruta. Ele falou assim: gosta. Se der mole, ele vai pegar a banana, a maçã, o morango, vai pegar tudo que tiver no alcance dele. Inclusive o tomate. Adora tomate. Mas a criança, ela faz aquilo que ela vê. Se ele vê a gente comer, ele vai querer comer também. Então foi uma oportunidade que a gente encontrou de começar a comer melhor também. Porque na correria do dia a dia a gente tende a comer o que é mais rápido, né? E nem sempre o que é mais rápido é o mais nutritivo. Então a gente começa a ensinar a ele a partir de uma nova adequação nossa alimentar. Porque os nutrientes, eles são importantes para que tenha crescimento. E nessa manhã, um dos pontos que a gente vai conversar aqui é que dentro do processo de crescimento, existem alguns ladrões, irmão. Existem ladrões do crescimento. Existem ladrões que roubam a sua atenção. Existem ladrões que colocam óculos em você que não é o seu grau e você vê tudo turvo, você vê tudo errado. E você foca na coisa errada. A gente precisa identificar claramente esses ladrões. E se a gente tiver Jesus no centro de tudo, o Espírito Santo vai nos ajudar a identificar esses ladrões. Tem uma ilustração bíblica sobre a parábola do semeador, que fala que ele lançou sementes no caminho e se perdeu no meio das pedras, no meio dos espinhos, no meio da terra boa. E sabe, irmão, existem ladrões que são exatamente assim. Às vezes a palavra está sendo lançada
E o ambiente que nós estamos sufoca essa semente e não permite que essa semente cresça. Os ambientes que nós frequentamos precisam ser avaliados a partir do filtro. Deus está sendo glorificado eu estando aqui nesse lugar? Eu estou falando de amizades tóxicas, eu estou falando de pessoas rebeldes que você anda, que você conhece, algumas conversas maldosas, de fofoca. Estou falando também de vícios, teimosia, orgulho, inveja, coisas terríveis que nos impedem de acessar o que Deus tem para nós. A gente sabe que é ruim, mas às vezes tirar é difícil. Poxa, eu gosto tanto desse ambiente, desse local que é legal. Mas, irmão, nem tudo que cresce é bom. Nem tudo que cresce é bom. Sabe, a célula cancerígena, ela cresce de uma forma absurda. Mas esse não é um bom crescimento. E às vezes, quando a gente alimenta uma fofoca no nosso meio, sabe, tem um ditado que diz, notícia ruim corre rápido, né? Corre igual notícia ruim. Então, uma notícia que você passa que é ruim, ela parece que ganha uma proporção, gente. É exponencial o negócio. É igual você abre o jornal para você ler alguma coisa, é só notícia ruim. E quando você menos espera, você não quer ver mais jornal, alguém te conta a notícia ruim que ouviu. E assim vai. Nós precisamos ser portadores de notícias boas. Notícias que vão realmente te levar a ter uma intimidade com o Senhor. Te levar a ter um relacionamento com Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem ladrões do crescimento. Nós precisamos estar com os olhos atentos para identificar esses ladrões do crescimento. Porque eles podem comprometer completamente a colheita. Eles podem comprometer completamente aquilo que Deus tem na sua vida. Há um tempo atrás, eu estava lendo um artigo. Não sei quantos leram esse artigo. Saiu acho que foi no UOL que saiu. Que falou sobre a geração nem. Alguém já ouviu esse artigo? Eu estou sozinho? Estou sozinho, acho. Lá tem uma pessoa que ouviu ali. A geração nem. O que é a geração nem? São jovens acima de 20 anos até os 35, que nem trabalham e nem estudam. Gente, isso é alarmante. Eu fiquei pensando, eu há 20 anos atrás eu era adolescente. O tempo passa. É 20? É 20 anos. 34, estava com 14. O tempo passa. Há 20 anos atrás eu estava preocupado em jogar bola, em tirar uma boa nota para não tomar bronca em casa. E assim, é a cabeça do adolescente. Mas, conforme a gente cresce, algumas coisas precisam ser abandonadas. Ou seja, o videogame não tem como mais. Agora eu tenho um filho para cuidar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dormir também. Porque se eu não dormir, eu não vou conseguir fazer minha atividade do dia seguinte. O que eu estou querendo dizer é que algumas pessoas, elas perderam a noção de identificar o que precisa parar de fazer, porque o momento da vida mudou. Nada contra soltar pipa, irmão. Mas quer ver um negócio que me deixa agoniado? É ver homem velho soltando pipa 3 horas da tarde. Eu não consigo entender, cara. De verdade. Assim, gente, o cara é um adolescente ainda. Se tem alguém aqui que solta pipa 3 horas da tarde, me perdoe. Talvez não seja para você que eu estou falando. É só lá onde eu moro. Nem vou falar onde eu moro, vai que você é meu vizinho. Mas aqui existe uma incoerência muito grande. Quando a gente não está com a visão calibrada para o foco principal, que é Jesus, que é a gente crescer nele, coisas novas que ele tem para nós. Quando a gente não está com o foco calibrado, a gente vai ficar soltando pipa 3 horas da tarde. Vai ficar jogando videogame meio-dia. Meu irmão, Deus ele tem algo extraordinário para a sua vida. Existem pessoas te esperando lá fora. A criação, ela clama na expectativa dos filhos de Deus se manifestarem. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa manhã? Existem pessoas te esperando no seu trabalho. Existem pessoas te esperando na sua família. Existem vizinhos que observam você. Talvez você esteja pregando para eles sem falar uma palavra. Olha que coisa incrível, coisa maravilhosa. E nós precisamos nos posicionar para que as pessoas perto de nós não se enquadrem nessa geração nem. Porque visão sem preparação é ilusão.
que você quer da vida? Eu quero tal coisa. Mas o que você faz hoje que te deixa mais próximo daquilo que você colocou como objetivo? Soltar pipa. Não vai rolar. Não vai ter jeito, irmão. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar a identificar esses ladrões do crescimento. Mas nós precisamos também entender que nutrientes são necessários para que a gente cresça. A palavra de Deus é o principal nutriente para o nosso crescimento. Aí a pergunta que fica, olha, nosso pastor, inspirado pelo Senhor, adquiriu vários exemplares desse aqui, devocionais. Você e eu não temos desculpa para nos alimentarmos da palavra do Senhor. Se você não tem um exemplar desse, logo mais, mesmo que você seja daqui, levanta a mão dizendo que é visitante para você levar um para casa. Porque isso aqui, meu irmão, é uma estratégia de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família, para você ser uma pessoa melhor, para você crescer em Deus e dar frutos para a honra e glória de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a sua e para a minha vida. Um tempo atrás eu fiz um exame de sangue, de rotina, e eu estou lendo lá o exame, eu tomei um susto. Estava lá que o meu, como é que é? Hemoglobina glicada, acho que é isso. Estava acima. Aí eu vi lá no índice, lá na tradução, que eu estava pré-diabético. Eu falei, não, gente, tem uma coisa errada. Eu não como tão mal assim. Aí eu fui, perguntei para um médico amigo e ele falou, olha, pode ser hereditário. Às vezes você faz tudo certinho e dá errado, acontece. É genética. Não tem esse negócio de genética comigo não, está repreendido no nome de Jesus. Aí ele falou, começa a comer mais legumes e tal. Beleza, comecei a comer mais legumes. Fiz o exame semana retrasada, tá tudo normal, glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu acho que o exame saiu errado mesmo. Foi alguma coisa errada que deu lá. Mas, querido, o que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta a gente reclamar quando chega o resultado, se a gente está fazendo tudo errado até o resultado chegar. Não adianta. Se eu levasse uma vida desenfreada por alimentos que me fazem mal, não ia adiantar eu chegar e falar, está repreendido em nome de Jesus. Fazer campanha aqui, irmão, ora por mim que eu estou pré-diabético. Não, meu irmão, não vai funcionar. Existem coisas que Deus não vai fazer por você. Sabe por quê? O que Ele podia fazer, Ele já fez por você. Ele enviou o seu filho para morrer na cruz. Agora, a sua parte é identificar ladrões de crescimento, nutrir a sua alma com coisas que vão te fazer crescer. Em Jeremias 15, versículo 16 diz, as suas palavras são meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu aprendi que não tem nutriente, não tem crescimento quando não tem água. Uma vez eu cismei de fazer uma horta lá em casa, e é um desafio muito grande, manter a horta tudo certinho, nutrir a terra. Às vezes tem que podar e é dificultoso, é uma experiência complicada. É melhor comprar no armazém ou no hortifruti e por aí vai. Só que eu cheguei à conclusão de que o negócio não crescia porque eu não jogava água. Sabe, irmão, ficar sem água é um negócio muito ruim. Sentir sede. E para a gente crescer, a gente precisa da água que flui do trono de Deus. Essa água está acessível para você toda vez que você vem aqui nesse lugar. Toda vez que você, no momento de adoração, você decide calar as vozes que estão na sua mente e você decide se conectar somente com o Senhor. Queria te convidar a fechar seus olhos agora. Começa a se conectar com Deus agora. Começa a dizer, Pai, como eu preciso das águas, eu preciso encontrar as Tuas fontes, eu preciso mergulhar em Ti, eu preciso ser nutrido pelo Senhor. Comece a dizer isso ao Senhor. Eu creio que algo está acontecendo na sua vida, nessa manhã. Eu creio que Deus tem preparado coisas grandes para aqueles que creem. Coisas extraordinárias para aqueles que decidem abrir mão de ambientes que roubam o crescimento.
Decidem abrir mão de nutrientes que, na verdade, são falsos nutrientes e decidem ficar com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que na fraqueza eu sou forte. A palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que eu posso suportar todas as coisas porque Ele me fortalece. Isso é algo que está liberado para você, querido, está liberado para mim. E nós podemos tomar posse disso hoje e viver uma virada de chave em nossas vidas. Terceiro ponto, é a gente ter discernimento das estações. Eu me lembro de uma vez que a gente foi fazer uma viagem, a gente foi para Curitiba e era verão. Ou seja, no verão não faz frio, teoricamente, né? Não levei um casaco, foi eu e minha esposa, não levei um casaco. Gente, alguma frente fria que eu não sei de onde que veio, no verão, chegou lá. E no noticiário, eu já estava sentindo um pouquinho de frio. No noticiário falou assim: amanhã será o dia mais frio do ano em Curitiba. Mínima de 14 graus. Eu disse, gente, não estou preparado para ser frio, não. Nem lá em Cabo Frio tem isso. O que eu tive que fazer? Procurar um local para comprar um agasalho para eu não passar frio. Óbvio. Agora, incoerente seria se eu ignorasse. Fala assim, não é esse frio todo também. Não vou comprar um casaco porque não é inverno. Às vezes a incoerência das estações da vida, elas fazem com que a gente tome decisões que vão nos atrapalhar muito. É lógico que essa situação foi uma situação atípica. Não é comum fazer frio no verão. Agora, incoerente mesmo seria se no inverno a pessoa tivesse de camiseta e bermuda, como se estivesse indo para a praia, mas está frio. Ou no verão a pessoa está de touca, casaco e calça de moletom. Eu já vi uns artistas assim na rua. O cara de touca, mó calor, casaco e calça de moletom. O que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é que em todas as estações da vida que nós vamos passar, existe crescimento. Talvez você esteja vivendo o verão da sua vida. É tempo de celebrar, é tempo de se fortalecer, é tempo de ajudar, de contribuir, se doar, se envolver. Talvez você esteja no outono, os ventos eles estão um pouquinho mais fortes agora, mas se você estiver firme no Senhor, se você nutrir as suas raízes para se aprofundar em Deus, você não vai ser levado pelo vento. Mas talvez você esteja no inverno da vida. As noites são um pouco mais longas, as perdas te obrigaram a recuar, mas esse é o momento de você se abrigar no esconderijo do Altíssimo. Ou talvez você esteja na primavera. O pior já passou, você pensou que não ia suportar, mas hoje você é mais forte em Deus. As folhas começaram a brotar, as flores estão surgindo e os frutos são uma questão de tempo para você. Veja, querido, em diversas fases da vida a gente vai passar por situações assim. Você sabe qual situação você está passando, qual estação você está vivendo. Mas você não pode nunca dizer, eu não vou crescer porque eu estou vivendo o inverno. Eu perdi um ente querido. Eu perdi o meu emprego. Eu tenho um familiar que está com uma doença maligna. Não. Nesses momentos, você tem que usar o óculos certo. E se abrigar naquilo que Deus diz sobre a sua vida. Porque a nossa vida não se resume a uma estação. Mas uma estação vai te dar recursos, vai te dar munição para você avançar em Deus, para você crescer em Deus. As estações são elementos do crescimento também. Deus está no inverno, Deus está no outono, na primavera e no verão. Deus está em todas as fases da sua vida. Existem coisas que você, se passar essa fase, você não vai aprender. E se você já passou dessa fase e você olha para trás e fala assim, nossa, eu achei que eu ia morrer naquele dia. Estava dando tudo errado. Eu podia até ser preso. Eu estava conversando com um rapaz, há umas semanas atrás, que ele estava com um mandado de prisão para ele. Aí, Caleb, o que eu faço para esse meu irmão? Sei não. Vamos orar. De verdade, cara, eu não sei o que você fez. Ele não foi mal entendido, não sei o que lá, o que não. Se chegar, você tem que se defender. Tem que procurar alguém para te defender. Acabou que foi resolvido, foi um mal entendido, mas eu acredito que as noites daquele rapaz eram noites bem curtas. Como que você vai dormir sabendo que amanhã você pode ser preso? Coisa terrível. E se for, meu irmão, aconteceu com Paulo.
Paulo foi preso e na prisão muitas pessoas se converteram através dele. Olha que loucura. Aquilo que você imagina que pode ser algo destruidor, avassalador sobre você, pode ser um caminho que Deus escolheu para te levar para o próximo nível de intimidade com Ele, para te levar a crescer nele. E para crescer, a gente precisa amadurecer. Voltando no sujeito de 45 anos que solta pipa 3 horas da tarde. Eu te pergunto, será que essa pessoa amadureceu? Eu creio que sim, amadureceu. Amadureceu só o organismo. Criou barba, às vezes caiu um pouquinho de cabelo. O que eu estou querendo dizer é que nós somos maduros em muitas áreas, em outras áreas nós somos completamente imaturos. Quantos aqui são pais e mães e não foram preparados para ser pais e mães, assim como eu? A gente aprende no caminho, não é? Ninguém me falou que eu ia dormir pouco no primeiro ano. Até hoje eu não durmo muito. Ele acorda todo dia para mamar. Mas é um momento que eu estou aprendendo de negar a mim mesmo por alguém que depende de mim. Pensa nesse ensino, irmão. Olha que ensino poderoso. Às vezes você é líder de PG e você está vivendo esse momento de você abrir mão de você para se doar para alguém que está crescendo na fé agora. É exatamente isso que acontece. O amadurecimento ele é necessário para que a gente possa crescer em Deus. O amadurecimento vai te fazer deixar muita coisa para trás, seja de forma natural ou por decisões que precisam ser tomadas para crescer. Eu trabalho com medicamentos e eu estou sempre me conectando com muita gente. Eu estava comentando com a minha esposa como que é engraçado. Em 1 ano e meio de trabalho, como que eu percebi que a minha fala flui, sabe? Antes para vir aqui para falar, para trazer uma mensagem, eu ficava me tremendo todo ali dentro, ali fora, ali perto da mesa de som. Senhor, por que eu? Tem tanta gente. Enfim, e depois desse trabalho, eu comecei a perceber que começar uma conversa é mais fácil. Tem aquele quebra-gelo aí, falando, beleza, tal, pô, Vasco e Flamengo hoje, né? Como é que vai ser, tal, sabe? Flui, eu não preparo, flui, simplesmente acontece. E eu comecei a perceber, cara, como é que Deus é incrível em tudo que Ele faz. Deus permitiu trabalhar com isso para melhorar a minha comunicação, melhorar a minha fala. Ou seja, o medo de falar, que eu tinha um pouco, ele naturalmente ficou para trás. Conforme a estação da sua vida muda, algumas coisas têm que ficar para trás. E aí eu te falo, às vezes crescer dói. Às vezes crescer dói porque envolve perdas. Algumas perdas são inevitáveis para que você e eu cresçamos em Deus. Algumas perdas, elas vão ser naturais e algumas perdas você vai ter que abrir mão. Tem uma ilustração muito bacana que eu ouvi meu pai sempre trazendo ela, de um menino que ele estava caminhando e ele olhando para baixo, cabisbaixo, queria um dinheirinho para comprar uma bala e não tinha. E ele olhou o bueiro, tinha um monte de moeda. E a mãozinha dele pequenininha passa no bueiro. Passou a mãozinha, falou assim, nossa, que bom. Quando ele pegou as moedinhas todas que ele pudesse pegar com a mãozinha pequena, ele puxou, a mão dele ficou agarrada, ele não conseguia puxar. E ele começou a chorar, porque não conseguia tirar a mão, ficou desesperado e tal. E um senhor estava do outro lado da rua vendo tudo. Chegou para aquele menininho e falou assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu vi as moedas aqui dentro, eu fui pegar e agora minha mão não sai. Aí esse senhor virou para ele e falou assim, será que se você abrir a sua mão e pegar só uma, com 2 dedos, você consegue tirar? Ele fez isso e conseguiu tirar uma moeda. Talvez todas as oportunidades que você e eu temos no dia a dia, a gente não vai conseguir aproveitar. Porque algumas, para a gente avançar, a gente precisa deixar algumas coisas de lado. A gente precisa deixar algumas coisas para trás e ficar só com o essencial. Aquele menininho conseguiu tirar a mão dele e ficou só com uma moeda. Essa lição serve para mim e para você no sentido de que para nós avançarmos, para nós crescermos, nós precisamos amadurecer e nós precisamos abrir mão de muitas coisas. E crescer dói, irmão. Crescer dói. Isso que eu vou falar é engraçado. Quando eu tinha os 13 anos, eu sentia muita dor no joelho. Sempre gostei de jogar futebol. Fazia parte do time da escola e tal, escolinha. Sempre gostei.
Aí eu sentia muita dor no joelho, muita dor no joelho. E aí, gelo todo dia, e a minha mãe falou assim, vou te levar no médico. Levou no médico, o médico falou, tirou um raio-x para ver o que tinha. Aí botou lá naquele quadro iluminado. Não tem nada não, irmão. Ô mãe, mas você pode ver aqui, ó, que aqui tá grande aqui, ó. Isso aqui significa que ele está com abertura para então ele está sentindo a dor do crescimento. Eu queria ir nele de novo e falei assim, cara, você falou que você sentia a dor do crescimento, eu não cresci, ué. E aí? Resolve isso aí. Mas alguns já devem ter ouvido falar disso, a dor do crescimento, né? Eu senti dor, mas não cresci. Deve ser um caso que a NASA precisa vir estudar. Mas, querido, para mim e para você, crescer dói. Crescer dói. A gente precisa abrir mão de muita coisa. E Deus está nisso. Deus nos ensina conforme a gente cresce nele. Ele nos dá força para abandonar algumas coisas que nos impedem de crescer nele. E para crescer como igreja, a gente precisa entender que a gente não sabe de tudo. É engraçado, a minha mãe, vou até botar minha sogra no meio disso também. Minha mãe, minha sogra, algumas tias minhas. Grupo de WhatsApp, isso aí é incrível. Ali, rapaz, você vê de tudo. Sempre tem uma tia que manda bom dia todo dia. Aquela florzinha, né? E sempre tem uma tia que não sabe o que está fazendo e manda um áudio para o grupo errado. Aí, aconteceu isso no grupo da família. Uma tia mandou uma mensagem errada. Aí ela apagou para ela, não apagou para todas. Aí ela, graças a Deus, ninguém vai ver, não. Já era. Ainda bem que não era nada demais. Mas o que eu vejo aqui que é interessante é que a geração um pouco mais antes de nós tem uma certa dificuldade com tecnologia. Mas eu acho muito legal quando elas não se intimidam com isso. Não, eu vou comprar um celular, eu vou aprender a mexer nisso aí, é WhatsApp, é Instagram, essas coisas, é Facebook. Cara, eu acho isso muito legal. E o mais legal de tudo vai dar uma dificuldade ali de mexer, como é que faz isso, e ela recorre a quem? Normalmente é o filho. Às vezes é um filho de 7 anos que sabe mexer em tudo no celular. Aí chega uma pessoa de 60 e poucos anos que não sabe mexer, chega para o filho de 7 e fala, poxa, como é que faz isso aqui? E vai lá, 2 toquezinhos na tela resolve o problema. Assim, gente, como é que pode? É incrível, né? Essas crianças hoje são fenomenais. Aqui fica uma chave poderosíssima. Nós não podemos perder o contato com as gerações. Talvez por ter 60 e poucos anos, você sabe de muita coisa, mas você não sabe de tudo. E nós, para crescermos como pessoas, para crescermos como igreja, nós não podemos perder esse contato com a geração que veio antes de nós, e nem com a geração que veio depois de nós. Nós sempre temos algo para acrescentar, algo para aprender. E isso deixa muito claro. Essa era tecnológica deixou muito claro. Eu tenho muitas coisas para aprender com pessoas que têm 60 e poucos anos. E essa pessoa tem muita coisa para aprender comigo, inclusive na questão tecnológica. E assim que nós podemos ter dentro de nós esses elementos do crescimento. Vou recapitular com você. O primeiro que eu falei é a gente identificar ladrões de crescimento. O segundo é a gente consumir alimentos e nutrientes saudáveis. O terceiro é discernimento das estações. E o quarto é a gente não perder o contato com a geração anterior à nossa. Assim a gente vai conseguir amadurecer em Deus. E nessa manhã eu queria que você saísse daqui com um entendimento de que a gente precisa saber a hora certa das coisas. Que a gente precisa buscar mais a Deus. Isso aqui vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. A gente precisa discernir os ambientes. A gente precisa identificar pessoas que podem nos aproximar de Deus. Porque se você está perto de gente que busca a Deus de verdade, gente, você vai começar a buscar a Deus porque ela busca. Então, são estratégias que nós precisamos colocar em prática para que a gente alcance o crescimento que Deus tem para você, que Deus tem para mim. Porque senão, meu irmão, é muito triste.
a gente vai ser só um frequentador de domingo aqui, um frequentador de PG e nada vai acontecer. E a gente vai achar que a gente está crescendo em Deus porque a gente frequenta o culto, a gente frequenta o PG, a gente faz parte de um ministério. Não, Deus ele tem muito mais para você. Porque o reino de Jesus não se resume a essa reunião. O reino de Jesus se resume ao crescimento que esse lugar vai proporcionar a você para lá fora você fazer a diferença. Essa é a mensagem verdadeira. Através do seu crescimento, dos frutos que você promove, as pessoas à sua volta, elas vão olhar para Jesus. Isso é maravilhoso. Porque eu tenho um irmão aqui que é personal. Por exemplo, eu nunca vou ter contato direto com as pessoas que você tem contato. Concorda comigo? Eu nunca vou ficar 1 hora direto ali com ela. Dificilmente, muito dificilmente. Porque ela está ali por conta do serviço dele. Então, esse momento é o momento de você mostrar Jesus para ela. Não com palavras. Chegar aquele, sabe aquele crente chato? Deus me mandou aqui para te dar uma palavra. Não é isso. É o seu jeito de falar, o seu jeito de andar. É o sorriso no rosto. É a forma com que você se posiciona com algumas coisas. É o que as pessoas falam de você. Isso aponta para Jesus. Quando nós estamos nutridos dele, quando nós fazemos do principal a coisa principal. Jesus precisa ser o principal na sua vida. Sendo assim, querido, eu tenho certeza que independente da estação que você estiver, algo novo Deus tem para você. Crescimento Deus tem para você. E às vezes não é um crescimento que as pessoas vão ver, às vezes é um crescimento para baixo. É o melhor crescimento que você pode ter. É o crescimento do aprofundamento das suas raízes em Deus. Para que você possa buscar nutrientes mais profundos em Deus. E os nutrientes mais profundos de Deus para você e para mim, eles estão mais profundos em intimidade com Ele. Quando nós nos aprofundamos com Deus, nós estamos sendo nutridos por aquilo que o Espírito Santo quer. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Queria te convidar a fechar seus olhos. Oh Deus, nós sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós. Mas o objetivo não somos nós, mas sim o Senhor fluir através de nós, para que o seu propósito seja concluído. A missão não é nossa, a missão é sua, e é um privilégio para nós pertencer a essa missão do Senhor. É um privilégio para nós ser uma parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Ser um elemento pequeno que seja, porque nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos vasos de barro, mas ainda assim o Senhor depositou dentro de nós coisas maravilhosas para fluir para as pessoas que estão à nossa volta. E à medida que isso flui, o Senhor promove mais, o Senhor nos enche de mais. Mas Pai, nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor venha arrancar tudo que impede o nosso crescimento. Arranca de nós, ó Pai. Tira a gente de ambientes que promovem um insucesso, que promovem aquilo que impede o crescimento. Ervas daninhas que às vezes estão à nossa volta. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar clareza. Clareza de entendimento, clareza de visão, para enxergar aquilo que nos impede de viver o novo do Senhor, de crescer no Senhor, de nos aprofundarmos no Senhor e ser uma referência onde nós estivermos. Quero te convidar nesse momento, irmão, coloque a mão na direção do seu coração. Esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com Ele. Comece a orar, comece a pedir a Ele, que clame a Ele, para que Ele possa fazer algo em você, para que Ele possa te dar clareza. Glória a Deus. Sabe, irmão, às vezes no momento de oração a gente ora pedindo ao Senhor estratégias, pedindo ao Senhor discernimento. Eu queria falar agora direcionado às famílias. Às vezes a gente sente que está travado o negócio não flui. Por que não flui? E a gente pede, Senhor, dá uma solução para a gente. O meu marido precisa do Senhor. Sabe, irmãos, aqui a gente tem uma sociedade de homens que promove muitas coisas. Inclusive a gente vai ter um churrasco com palavra, com comunhão, exposição de carros, que vai acontecer no mês que vem. Então, você mulher, você pode dar uma cutucada no homem aí e falar assim: olha,
você gosta de carne, você gosta de carro. Você tem 2 motivos para ir. E o terceiro é porque eu vou pagar. Eu vou fazer a inscrição hoje no final do culto. O irmão Vitor está lá atrás. E querido, Deus ele sempre nos dá uma estratégia. Deus ele sempre nos dá uma ferramenta para a gente avançar. E eu quero te convidar nesse momento a você se despir da visão de que não existem ferramentas, não existem possibilidades. Existem possibilidades sim, para que você possa crescer em Deus. Você veio aqui hoje porque você acredita. E se você acredita, mais uma vez eu quero te convidar a levantar suas mãos junto comigo. Nesse momento nós vamos orar pela sua família, pela minha família. Nós vamos declarar o novo de Deus, o crescimento de Deus, os frutos vindo da parte de Deus. Pai, é em nome de Jesus que nós oramos nessa manhã, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos entes queridos, para que através de nós o Senhor seja visto, para que através de nós os frutos do teu reino eles sejam vistos e as pessoas que convivem com a gente possam perceber que existe algo diferente em nós. E esse algo diferente é Jesus dentro de nós, é Jesus no centro de tudo. Em nome de Jesus, abençoa as famílias, livra-nos de todo mal, livra-nos de ideologias malignas que vêm para destruir a nossa família. Liberta-nos, ó Pai, de ambientes ruins, de ambientes que nos fazem retroceder ao invés de avançar, e coloca-nos, ó Pai, no rumo certo do crescimento exponencial no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, crendo que o Senhor cuidou de tudo. Nos dê um domingo abençoado, Pai, um domingo protegido pelo Senhor, guardado pelo Senhor e guiado pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, crendo que o Senhor já cuidou de tudo. Querido, se você crê nisso, mais uma vez eu quero te pedir levantar suas mãos e dê uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe.